Boa tarde, irmãos. Vou aqui abrir a palavra de Deus. Primeiro eu vou orar. Pai eterno, grandioso e misericordioso Deus, vou abrir a tua palavra. Que o Senhor esteja comigo e com todos que ouvirem esse vídeo. Pai, cuida de cada um. Cuida de cada um que está doente por Covid ou por outras doenças. Porque eu deixo todos em tuas mãos, porque eu sei que o Senhor é Deus. É o Deus de ontem, de hoje e de sempre. Pai, toque no coração de todos os governantes, que não deixe, Pai, nenhum, por mais que seja necessitado, passar falta de alguma coisa, Senhor. Que eles dê prioridade às pessoas que estão mais sujeitas a passar fome. E livra todos dessa pandemia, Pai. Livra o mundo, livra todos nós, Pai. Te entrego o nosso grupo, Rocha de Cristo, em tuas mãos. Todos os componentes, todos os familiares da minha família, todos, Pai, todos o meu próximo, porque ultimamente eu estou orando, é uma oração intercessória, pedindo por todos. Deixo em especial a família da Míria, o Joel, Pai, e a esposa dele, e todos aqueles que estão sofrendo também por Covid ou por outra doença. Entrego todos os meus amigos, toda a igreja, toda a administração de todas as igrejas, todas as assembleias, todas as igrejas que se reúnem, onde 1 ou 2 ou 3 falam meu nome, ali eu estarei. Estamos orando incessadamente, Pai, nesta pandemia. Dobrou a minha oração, porque precisamos. Não que antes não precisamos, mas todo dia eu oro de manhã, de tarde e de noite e peço ao Senhor providência para nossas vidas. Te agradeço desde já por tudo que tu tem feito em nossas vidas. Amém, Senhor. Pai. Bem, irmãos, boa tarde. Aqui eu vou falar sobre o capítulo 4, 6 e 7 de Gênesis. É sobre o pecado, que é o que assola o mundo, assola a minha vida e assola a sua também. Então o Senhor perguntou a Caim, capítulo 6, 4 de Gênesis, capítulo 6 e 7. Então o Senhor perguntou a Caim, por que tiraste, por que está decaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante. E se não procederes bem, o pecado está à sua porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele teu dever de dominar. Aqui Deus fala, né, que o pecado está sobre a nossa porta, sobre a nossa casa, mas a gente tem que dominar ele. Deus não permite que nos aconteça. Deus não permite que nos aconteça que a gente caia no pecado sem antes ele avisar todos. Porque nós somos pecadores. A palavra do Senhor nos diz, tem situações que o pecado que vamos cometer terá graves consequências terríveis em nossas vidas. E aí é que Deus providencia o livramento. Quando ele falou para Sansão, para ele ir para outro lado, para lutar, né? Mas chegando lá nas terras filisteias, o Sansão foi atraído por uma mulher. E ele falou aos pais dele, né? Que queria casar com ela. Aí os pais dele falou, Sansão, tantas moças aqui em nosso meio, por que você quer casar com uma filisteia? Mas Sansão, cego de paixão, ele falou, ela me agradou os olhos. Aí o envolvimento de Sansão com o inimigo foi o princípio da sua queda. Perdeu seus cabelos, sua força e sua glória. A glória quer dizer que ele já tinha alcançado para ganhar os céus, né? E serviu de palhaço para os inimigos. Olha que ponto Sansão chegou. Ele era forte, saudável, e a força estava no seu cabelo. Aí a Filisteia, o que ela fez? Ela descobriu por que ele era tão forte. Ela pegou e cortou o seu cabelo e ele perdeu as forças e todo mundo ficou tirando sarro dele. Caiu na própria desgraça, né? Que o pecado é assim, ele nos mostra
lindo e maravilhoso, mas depois a queda ela é terrível. Então, a gente tem que estar sempre atento ao Espírito Santo de Deus, porque Deus não deixa a gente pecar sem antes dar o aviso. E também tem outro exemplo, né? Davi. O rei Davi também foi alertado de quando se sentiu atraído por Betseba. Ela era uma mulher casada com um homem, com Urias, mas mesmo assim, Urias era soldado, mas mesmo assim Davi se deitou com ela. E pelo esse ato grave do pecado, veio a consequência, ela se engravidou. Sem desejar, mesmo assim, Davi mandou matar o marido dela e trouxe a maldição para a sua vida. É o segundo alerta que Deus dá. Deu alerta a Sansão, os pais falando que tinha muita moça no meio que ele podia casar. Davi sabia que Betseba era casada e foi lá e se deitou com ela e engravidou. Mandou matar Urias. Aí tem mais outra situação. Quando Caim, né, foi avisado que ele do pecado, que ele tanto que ele matou o irmão. Mas antes Deus falou: você tome tempo porque você está fazendo. Você vai cair na sua própria desgraça. Essas três situações nos dá exemplo que todos eles foram avisados, mas não deu ouvido. Assim como Deus avisou Caim do pecado, estava à sua porta, Deus está sempre a nos alertar. Temos que ficar esperto mesmo, atento à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. O Senhor tem usado as pessoas próximas a nós para nos corrigir. O diabo tem preparado a armadilha para nos derrubar. Deus tem usado pessoas para falar comigo e com você, mas às vezes não demos ouvido. Ele quer nos livrar da queda, mas a gente continua ali persistindo no pecado. Não existe um pecado maior e nenhum menor. Qualquer pecado para Deus é pecado. E Ele quer nos poupar dessa desgraça que é o pecado. Mas na nossa teimosia, temos que orar muito para nossas vidas, que o Espírito Santo entre em nós, entre na nossa cabeça, nos incomode, para perceber que o pecado não vale a pena. Não vale a pena mesmo o pecado. Não vale a pena. Por quê? Porque Deus está sempre nos alertando sobre o pecado. Então, gente, quando a gente orar, vamos pedir a Deus para que o Espírito Santo incomode a gente. Incomode, mas incomode mesmo, para que o pecado não tenha vez na nossa vida. Eu quis falar esses três exemplos, por quê? Porque são os exemplos mais nítidos que temos desde o começo da vida, né, da criação da terra. Que o Criador deixou para nós, Ele deixou exemplos. Então temos que ser exemplo também. Que tal o pecado não fazer parte da sua vida? Porque ele faz parte da nossa vida, mas a gente tem que tentar. Tem que tentar, quando o pecado vier, a gente pensar bem e orar a Deus. Me ajude, Senhor, me dê força para que eu não caia nesse pecado. Essa é a minha... Esse é o meu pequeno culto que eu vou deixar aqui na recepção de Cristo, para que todo mundo ouça e pegue para si a força do Espírito Santo de Deus. Agora eu vou encerrar. Que a gente tenha um pôr do sol lindo e maravilhoso. Que Deus nos abençoe nesse sábado deleitoso. Então, Senhor, eu te peço agora, vamos adentrar o sábado.
Que o Senhor proteja cada um de nós e o nosso próximo, e todas as famílias, e todas as igrejas, e o mundo, Senhor, e os governantes. O Senhor toque no coração de todos. E nos incomode, Pai, quando o pecado estiver presente em nossa vida, que não queremos o pecado, mas somos fracos. Só somos fortes se o Senhor está junto a nós, andando lado a lado, Pai. Assim como tu deu o teu filho para morrer por nós, para nos livrar do pecado, nós pedimos, Senhor, que o Senhor continue nos protegendo, nos engrandecendo, para levar o teu evangelho aonde for, a qualquer lugar, Senhor. Te agradeço por esta pandemia, já está indo para o 6º mês, e todos nós estamos bem. O meu próximo, meus amigos, meus familiares, muitos morreram. E que o Senhor cuide de cada família que está enlutada, em especial o irmão Joel e todos os irmãos do grupo que está doente, e aqueles que não estão com Covid ou que estão com Covid. Que o Senhor tenha um olhar especial. Obrigado por mais um sábado, que é um sábado a menos para a volta de Jesus. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Um abraço a todos.